noite a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Na noite de hoje nós vamos abordar esse tema, o autoencontro à luz do Evangelho de Jesus. Trata-se de um tema muito importante porque nós só vamos nos tornar pessoas felizes, de bem com a vida, a partir desse autoencontro ou do autoacolhimento amoroso que nos proporciona o autoconhecimento e a autotransformação. Só antes de começarmos a exposição, vamos fazer uma divulgação do projeto Espiritizar. É um projeto que a Federação Espírita do Estado do Mato Grosso vem desenvolvendo há cerca de 8 anos, com o objetivo de desenvolver a tríade sugerida pela mentora Joana de Ângeles ao movimento espírita: qualificar, humanizar e espiritizar. E nós temos um site na internet, esse espiritizar.org. Vocês encontram nesse site vários cursos, seminários sobre vários assuntos, sobre saúde espiritual, sobre depressão, sobre atendimento fraterno, fluidoterapia espírita, vários trabalhos na área do próprio movimento espírita, de formação de trabalhadores, vários seminários na área da humanização do ser humano, que envolve a saúde espiritual, envolve as questões familiares. Temos muito material sobre esse assunto, e o Espiritizar, que temos também alguns seminários que abordam essa aproximação do movimento espírita da doutrina espírita. Então vocês encontram nesse site tanto em slides aula quanto em videoaulas muito material, e está à disposição gratuitamente, basta acessar e usufruir. Temos os nossos livros, todos já estão disponíveis de forma eletrônica no site da Apple, da Amazon, do Google, estão disponíveis. Basta buscar do nosso nome ou Espiritizar, que vocês vão encontrar os livros à disposição, caso tenham dificuldade de encontrá-los fisicamente. Vamos começar refletindo sobre o que representa o Evangelho de Jesus para as nossas vidas. O Evangelho é um grande código moral que nos convida o tempo todo ao autoencontro. Encontrar a essência divina que somos por meio das próprias leis divinas presentes em nossa consciência, desenvolvendo virtudes. Todos nós estamos encarnados no corpo para fazer esse trabalho. É o maior trabalho que cabe ao ser humano, mas são poucas as pessoas sintonizadas com essa proposta. A proposta desse autoencontro com a essência divina que somos, a partir das leis que Jesus veio nos ensinar e as virtudes que ele exemplificou com maestria. Temos 2000 anos de Evangelho e praticamente pouca vivência do próprio Evangelho. Por quê? Porque o ser humano ainda o vê como palavras bonitas, não praticáveis. E nós vamos refletir nesta noite que não é bem assim. O Evangelho, sim, são palavras muito bonitas, palavras muito bem colocadas, muitas de forma simbólica, que as pessoas não entendem o significado, e com uma aplicação muito prática em nossas vidas, desde que nós tenhamos olhos de ver.
Todas as nossas obras do Projeto Espiritizar, elas estão centradas no Evangelho de Jesus e numa reflexão do Evangelho de Jesus aplicado em nossas vidas. Além do Evangelho de Jesus, utilizamos o tempo todo as obras básicas kardecianas, para que, num processo de fidelidade consciencial a Jesus e Kardec, nós possamos ter um movimento espírita mais lúcido, mais voltado para as questões conscienciais da vida. Já é tempo de nós buscarmos as questões conscienciais da vida, mergulharmos profundamente na transformação interior, na nossa transformação moral. Para isso que a doutrina espírita veio. Não é para ser mais uma religião competindo com as outras e com práticas superficiais como nós vemos em outras religiões. É para reviver o Evangelho de Jesus em espírito e verdade, reviver o cristianismo que foi legado por Jesus e que tivemos apenas durante 300 anos. E depois toda uma deturpação aconteceu, usando o próprio Evangelho de Jesus e criando-se as religiões superficiais. A doutrina espírita tem o objetivo de desenvolver um retorno a esse cristianismo puro e simples dos primeiros séculos. O movimento espírita tem como objetivo reviver os núcleos cristãos do primeiro século. Não apenas com base na simplicidade das igrejas cristãs do primeiro século, do primeiro ao terceiro, mas principalmente as reflexões profundas que se faziam em torno do Evangelho de Jesus a essa época. Somos convidados a fazer o mesmo em nossos centros espíritas. No prefácio do nosso livro Psicoterapia à Luz do Evangelho de Jesus, a mentora Joana de Ângeles, ela diz que o Evangelho de Jesus é o maior código moral, social e de comportamento humano que já foi produzido até hoje. O Evangelho de Jesus é eminentemente prático, ele é eminentemente transformador das nossas vidas. O importante para que nós possamos sintonizar com esse código moral, social e de comportamento é saber retirar do Evangelho a essência dele e aplicar em nossas vidas. Nós vamos desta noite estudar 3 versículos do Evangelho apenas, mas nós vamos ver que são 3 versículos que nos remete profundamente a esse autoencontro. Nos remete a nos olhar como espíritos imortais momentaneamente no corpo. E não como pessoas que são espíritos, mas que só vão viver as questões espirituais depois que desencarnarem, como a maioria das pessoas fazem. E por que o Evangelho de Jesus é isso tudo? Na questão 625, Allan Kardec pergunta aos benfeitores da humanidade qual o espírito mais perfeito que Deus colocou sobre a face da Terra para servir de guia e modelo à humanidade. E a resposta é muito clara: Jesus. Jesus é o guia e modelo para todos nós, para toda a humanidade, não apenas para cristãos. É para cristãos, não cristãos, para todos aqueles de nós que estamos evoluindo na Terra. As pessoas que não são cristãs hoje podem já ter sido cristãs no passado, quando estavam em países de maioria cristã e vice-versa. Então o importante não é nem a denominação cristã, o importante é a sintonia e a identificação com o modelo e guia da humanidade. Até hoje nós temos muitos imitadores de Jesus. Aquela imitação burlesca em que se decora textos do Evangelho e recita-se de cor, sem entendimento e sem
sentimento daquilo que se recita. E poucos aqueles que modelam Jesus. A palavra que Kardec usou foi modelo e guia. É muito interessante porque não havia o verbo modelar, mas já havia o substantivo modelo. O verbo modelar foi desenvolvido por uma ciência contemporânea, que é a programação neurolinguística, que desenvolveu esse modelar como um processo em que modelar significa você se inspirar na conduta de alguém e trazer essa conduta para dentro da sua vida, buscando realizar de forma semelhante àquela pessoa. Não imitar a pessoa, mas de forma semelhante, mas principalmente aquilo que existe de mais essencial na conduta. Isso que é o sentido do modelar Jesus. Não é simplesmente falar manso, bonitinho, como muita gente fala, mas que está distanciado do sentimento evangélico, das virtudes que Jesus é o grande exemplo. Fazer esforços para nos tornarmos pessoas melhores, pessoas cada vez mais virtuosas. Isso é o sentido de modelar. Uma das maiores reclamações das pessoas acerca do Evangelho de Jesus é a linguagem simbólica que Jesus utilizava. Isso gera para muita gente uma dificuldade de entendimento. Jesus, ele como o Espírito Crístico, ele não falou apenas para uma época histórica da humanidade. Se ele tivesse falado de uma forma muito simples ou simplória, seria talvez o termo mais correto, para adaptar a cultura geral do povo à época, as suas palavras já teriam se perdido, porque com a evolução intelecto-moral da humanidade, aquilo que serviu para aquela época hoje já não serviria mais. E Jesus não fez isso, porque o Espírito Crístico, ele tem um pensamento não centrado em um momento, mas na eternidade. Pedro, muito propriamente, se referiu às palavras de Jesus como sendo palavras de vida eterna. E é exatamente isso que elas são. As palavras da vida eterna que nos ensina a vivermos como espíritos imortais. Por ter falado de forma simbólica, o símbolo ele pode ser decodificado em diferentes níveis evolutivos. Naquela época as pessoas entendiam mais ou menos. Com o passar do tempo, houve uma ampliação da capacidade intelectual e moral do ser humano e foi-se melhorando a exegese dos termos utilizados por Jesus. Nós chegamos a uma fase agora em que a humanidade bem mais amadurecida, há um convite de fazer com que os termos utilizados por Jesus sejam decifrados pela psicologia. Isso quem diz é Joana de Ângeles no livro Entrega-te a Deus. Ela escreveu uma mensagem denominada Parábolas. E ela diz, Jesus, sabendo que a psicologia moderna no futuro iria desenvolver métodos para entender o sentido profundo das suas palavras, ele já colocou tudo de maneira simbólica e esses símbolos remetem exatamente a esse código moral, social e de comportamento humano. Por isso que a ciência que tem decifrado os símbolos do Evangelho é a psicologia, porque é a psicologia que trabalha com essas questões do comportamento, do psiquismo humano. Nas nossas obras nós temos feito todo um trabalho nesse sentido, utilizando o nosso conhecimento profissional e trazendo esse conhecimento profissional para o movimento espírita,
fazendo toda uma exegese das obras do Evangelho de Jesus à luz da psicologia transpessoal. Trans significa além de, pessoal, além da pessoa. E nós temos ido além da transpessoal, porque nossa visão com as intuições e as orientações diretas agora dos mentores do Projeto Espiritizar, especialmente um espírito chamado Honório, que é um grande exegeta do Evangelho no mundo espiritual. Nós temos trabalhado dentro de uma vertente consciencial, que é já uma ampliação da transpessoal, trazendo os conteúdos do Evangelho à luz daquilo que está na nossa consciência para utilização de forma prática em nossos dias. É essa linha teórica que nós temos utilizado para decodificar todos os símbolos do Evangelho, inspirados por esse mentor. Desde o início do nosso trabalho era ele que nos inspirava, só que nós não sabíamos. Ele nos deu a primeira comunicação ostensiva em 2006. Então, de 2006 para cá, cada vez mais ele já tem passado para nós as exegeses das partes mais difíceis de entender do Evangelho, até com orientações psicográficas e psicofônicas. Temos já duas obras desse mentor, Vozes Alerta e Dias Felizes. Recomendamos, temos à disposição eletronicamente essas duas obras. Para compreender o Evangelho em sua magnitude, é necessário buscar a essência que está oculta pelo símbolo. Existe aquilo que é essencial, que está oculta pelo símbolo. Oculta no sentido de que o símbolo lhe remete às questões profundas da vida. Isso tem como base, por que Jesus agiu assim? Porque ele coloca no próprio Evangelho todo um conteúdo para ser trabalhado via autoconhecimento. Lembrando da questão 919 do Livro dos Espíritos, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Qual o meio prático? Então Kardec pergunta aos benfeitores o que nós devemos utilizar no nosso dia a dia para resistir ao mal e melhorar nesta vida que estamos. Vejamos a resposta. Um sábio da antiguidade Polo disse: conhece-te a ti mesmo. Então o autoencontro é o grande elemento que vai nos propiciar o autoconhecimento. Encontrar o quê? Encontrar a essência divina que somos, que tem um ego transitório, mas que é uma essência divina. O autoconhecimento é o mecanismo que faz com que nós entendamos todas essas nuances da nossa vida para podermos trabalhar em função da nossa autotransformação. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Então, sem o conhecimento de si mesmo, não há o autoencontro, não há autotransformação. Porque nós não temos como encontrar aquilo que nós nem sabemos o que é. Não temos como transformar aquilo que nós não sabemos o que transformar. Diante da questão do autoconhecimento, nós vamos nos defrontar com essa questão aqui. Quem sou eu? Vez ou outra, muita gente se pergunta: quem sou eu? Qual é o sentido da minha vida? Eu pergunto praticamente para todos os clientes de primeira vez essa pergunta: quem é você?
que é equivalente a quem sou eu. E a maioria das pessoas tem grandes dificuldades de responder essa questão. A maioria diz assim: eu sou uma pessoa que gosta muito disso, que gosta muito daquilo. Eu sou uma pessoa que tem esta profissão, que tem aquela, que faz isso, que faz aquilo, né? que tenho essa tendência assim, assado. Aí eu redarguo para mostrar para a pessoa que ela não está respondendo a pergunta. Eu perguntei: quem é você? Não o que você gosta, qual a profissão que você tem, como você está. Quem é você? Há uma diferença muito grande entre aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente tem, aquilo que a gente faz, porque esses verbos pressupõem questões externas. Eu para o mundo. O verbo ser, né, que não tem equivalente em inglês, né, o ser e o estar, que, por exemplo, o estar é no mundo, o ser é interno, o ser que eu sou. No inglês nós temos o be, que serve para tudo, né, tanto para as questões internas quanto as externas. Em português ele tem essa possibilidade de identificar aquilo que é transitório, que é do estar, daquilo que é permanente, que é o ser. Então, quando nós estamos diante desse verbo ser, o convite é olhar para dentro, para o autoencontro. Quem é você? Então, quem nós somos? Então, a maioria das pessoas, diante dessa pergunta, encontra isso aqui. Um iceberg. O iceberg, ele simboliza exatamente o que as pessoas sabem delas mesmas. O que elas são momentaneamente. Temos pessoas que de si mesma ela só tem consciência de 5%. É a parte que fica imersa no iceberg. 95% fica submersa na água. É o que nós chamamos em psicologia transpessoal de subconsciente. E outras psicologias chamam de inconsciente. Nós chamamos de subconsciente porque o espírito é sempre consciente de si mesmo. Só que ele entra numa subconsciência por não ter hábitos de autoconhecimento. Na maioria das vezes, na verdade, a maioria das pessoas acho que não tem nem 0,5, essa pontinha do iceberg. Tal a dificuldade de se olhar, de se ver como espíritos imortais. O trabalho do autoencontro é o trabalho de mergulhar nessa montanha aqui, interior. Encontrar-se enquanto ser espiritual. Quem nós somos? Se nós fôssemos perguntar para cada uma de nós que estamos aqui, a maioria iria voltar para fora. Eu sou um espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da vida. Isso que cada um de nós é. Agora, esse conceito não deve estar apenas no nível do saber intelectualmente. É necessário que nós nos sintamos filhos de Deus, espíritos imortais, aprendizes da vida. E o Evangelho de Jesus é a chave para que nós façamos esse autoencontro. Nós vamos estudar 3 versículos do Evangelho que mostra em 6 etapas todo esse trabalho sendo feito. O Evangelho de Jesus é a maior fonte de autoconhecimento que existe para a humanidade, desde que busquemos percebê-lo em espírito e verdade, como ele nos recomendou.
Vamos estudar Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Jesus diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Vejamos, são 3 versículos relativamente simples. Nos convida a um mergulho profundo dentro de nós mesmos. É um mergulho tão profundo que, se nós adentrarmos nesses 3 versículos aqui, estudarmos a vida inteira e aplicarmos em nossas vidas esses 3 versículos, nós nem precisaríamos de ir nos outros. Esses 3 bastaria para dar toda a diretriz de vida que nós necessitamos. Nós vamos ver por quê. Nós temos trabalhado muito esses 3 versículos. Já escrevemos um livro sobre família, baseado nesses 3 versículos. Jesus, modelo e guia da família, em que estudamos os 3 versículos aplicados à dinâmica familiar. Já trabalhamos esses 3 versículos na liderança espírita, modelos de liderança, trabalho e autotransformação. Já trabalhamos também para a pessoa se libertar de processos depressivos. Está no livro Depressão e Obsessão, 2 faces de uma doença espiritual. E trabalhamos recentemente dentro da mediunidade, a prática da mediunidade com Jesus, que estudamos esses 3 versículos aplicados à parte moral da mediunidade. Tal a profundidade deles. Dá para escrever livros inteiros esses 3 versículos. Vejamos, esses 3 versículos demonstram 6 etapas do autoencontro amoroso, fundamental no processo de autoconhecimento e autotransformação. Então, todo o processo se dá autoencontro, autoconhecimento, autotransformação. Autoencontrar-se é você se ver como espírito imortal, aprendiz da vida. Se ver sentindo e vivendo como espírito imortal. Não é simplesmente saber, eu sou espírito, mas quando eu for desencarnado, aí eu vou viver como espírito. Pura ilusão. Se nós não nos habituarmos a viver como espíritos já aqui no corpo, nós vamos viver como espírito fora do corpo, mas espírito sofredor. Podemos ter certeza disso. Porque somente aqueles que vivem como espíritos imortais no corpo e se sentem espíritos imortais e buscam aquilo que é próprio para o espírito imortal, é que vão viver desencarnados felizes e não sofrendo. Vamos ver etapa por etapa. A primeira etapa é reconhecer-se em sofrimento, aflito e sobrecarregado, a partir das próprias ações de desamor, rebeldia e orgulho diante da vida. De onde que nós tiramos isso? Aqui nós não vamos fazer um jogo de adivinhação. Nós vamos refletir sobre o conteúdo. Podemos abrir para as pessoas, para a gente fazer um bate-papo. Nós temos usado no Projeto Espiritizar o estudo reflexivo do Evangelho. E esse estudo reflexivo utilizamos uma técnica milenar que é a maiêutica socrática. Na maiêutica socrática, uma técnica desenvolvida pelo filósofo Sócrates, ele faz perguntas reflexivas, as pessoas respondem, fazem também perguntas quando não entendem e nessa conversa reflexiva nós vamos entendendo com mais eficiência
o conteúdo. Porque quando a gente só ouve sem refletir sobre o conteúdo, pode ficar alguma coisa, mas é muito mais, fica muito menos do que quando nós refletimos. Então vejamos, quando Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Percebamos, ele não chama qualquer pessoa. Por quê? Por que ele só chama os aflitos e sobrecarregados? Jesus não veio para todo mundo? O que vocês acham? Vocês falam aqui em Long Branch, né? O que vocês acham? Podemos falar. Eu acho que quem precisa de médico é quem está doente. Então, quem precisa de médico é quem está doente. Então significa que as pessoas que estão distanciadas do Evangelho, que estão materialistas, só gozando, elas não estão doentes? Sim. Mas elas na verdade estão muito doentes. Agora, elas se veem como doentes? Não. Essa é a grande diferença. Estão doentes, mas nem percebem que estão doentes. Ainda não entraram na colheita do que estão fazendo. Então não estão sofrendo ainda. Então Jesus, adianta ele chamar aqueles que, entre aspas, estão felizes, aquela felicidade ilusória do ter, do gozar a vida puramente material? As pessoas riam dele. As que quando ele esteve encarnado entre nós, essas pessoas riam dele. Pouquíssimas aquelas que eram, entre aspas, felizes, pouquíssimas as que seguiram. Houve algumas, mas muito poucas. A maioria riam dele e zombavam dele. Agora vamos ver. Ele chama todos os aflitos, sem exceção, todos os que estão sobrecarregados, sofridos. Chama. Todos eles estão dispostos a segui-lo, a ir até ele. Então vejamos. Jesus chama, sim, os aflitos. Mas não existe o bem e o mal sofrer? Não está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, o bem e o mal sofrer? Aquele que está mal sofrendo, está disposto a ouvir o convite? Não. Por quê? Porque ele não reconhece o sofrimento como sendo de responsabilidade dele. Não tem pessoas que, quando estão sofrendo, falam assim: que mal que eu fiz para Deus para merecer uma vida tão desgraçada. Tem muita gente que faz isso. Por quê? Porque elas atribuem ao próprio Criador da vida o sofrimento delas, como se elas fossem boazinhas e estão sofrendo imerecidamente, coitadas, né? Como se ela dissesse: coitado de mim. Isso quando elas são crentes de alguma forma em Deus. Quando elas são descrentes, o que elas falam? Nossa, eu sou um azarado. A minha vida nunca dá certo, porque eu nasci com azar. Então existem aqueles que nascem com sorte e os que nascem com azar. Inclusive muitos crentes acham que são azarados, né? Que nasceram crentes, inclusive muitos crentes espíritas. Eu não estou falando do crente evangélico, crente é aquele que crê em Deus. Muitos crentes espíritas que acreditam em azar e sorte, porque não adentram profundamente no sentido da doutrina nas próprias vidas. Então aqueles que pensam assim, eles estão a sabor ou da punição divina ou a sabor do acaso. Tem espaço para ir ao encontro de uma proposta maior dessas pessoas? Ainda não. Ainda não sofreram o suficiente.
Vejamos bem que Jesus fala aflito e sobrecarregado. Por que sobrecarregado? Sobrecarregado é aquele que chegou no fundo do poço. Não aguenta mais. Quando a pessoa chega nesse ponto de não aguentar mais, o que vai acontecer com qualquer orgulho e qualquer rebeldia? O orgulhoso vai começar a humildar o seu orgulho. O rebelde vai começar a amansar a sua rebeldia. De onde que nós tiramos desamor, rebeldia e orgulho? É do versículo seguinte, quando Jesus fala do tomai sobre vós o meu jugo, aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. É amor, que é o jugo, mansidão e humildade. Elas são virtudes que transmutam o desamor, a rebeldia e o orgulho. Então, para que nós possamos ser aprendizes dele, é preciso das virtudes. Significa o quê? Que quando nós estamos vitalizando, nutrindo o desamor, a rebeldia e o orgulho, nós nos distanciamos dele. De Jesus e, consequentemente, de Deus. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida que nos leva a Deus. Ficou claro, gente, até agora? Faz sentido isso? Perguntas? Então, o primeiro passo para qualquer um de nós nos libertarmos do sofrimento por meio do autoencontro é reconhecer: sou eu o responsável, não o culpado. Porque a tendência das pessoas é entrar em sentimento de culpa. Culpa não ajuda em nada. Mas a responsabilidade nos ajuda porque ela tem a ver com a lei de responsabilidade. Nós somos livres para fazer o que quisermos na nossa vida. Lei de liberdade, ou lei do livre-arbítrio. Mas somos responsáveis por tudo aquilo que fizermos. Então, quando nós agimos em sintonia, em harmonia com a lei de amor, justiça e caridade, o bom uso do livre-arbítrio vai nos gerar coisas boas. Quando nós agimos contrariando a lei de amor, justiça e caridade, o mau uso do nosso livre-arbítrio vai nos gerar sofrimento. E somos nós os responsáveis por isso. Primeiro passo, reconhecer. Reconhecer para se arrepender. Não, até agora eu agi assim. Eu quero agir de forma diferente? Quero. Então, se eu quero, eu posso, eu consigo, eu sou capaz e eu mereço. É muito comum as pessoas dizerem: eu quero, mas não consigo, mas não sou capaz, mas não dou conta. Porque, na verdade, as pessoas que reclamam que não são capazes estão cultuando a preguiça moral. Que, como nós dissemos, o maior trabalho que nos cabe aqui não é o trabalho profissional para ganhar dinheiro e encher os cofres de dólares. O maior trabalho que nos cabe quando estamos encarnados é o trabalho interior da autotransformação. Esse é o trabalho individual e intransferível. Ou nós fazemos ou nós fazemos. Se não fizermos agora nesta existência, vamos ter quantas existências forem necessárias até fazer. Mas cada vez com maior dificuldade, se nós adiamos e não fazemos os esforços aqui e agora. Vamos agora para a segunda etapa. Após esse reconhecimento, ir ao encontro do amor que Jesus representa, com o objetivo de conseguir alívio ao sofrimento e à sobrecarga, para que possa se tornar um aprendiz do Mestre. Então vejamos. Quando Jesus diz, vinde a mim, qual o significado do vinde a mim? Há uma tendência do ser humano de entrar em processos de menor esforço. Alguns não querem nem o menor, querem o nenhum. Quanto mais preguiçosa é a pessoa, menos esforço. E o que se criou em se tratando do vinde a mim? Basta você ser desta religião, X,
pagar o dízimo, se pagar mais, vai ter mais benefício ainda, você faz isso, faz aquilo, cumpre esses dogmas X, Y, Z e pronto. Você está salvo. Não é isso que as religiões tradicionais pregam? De um modo geral, é isso que nós temos. Transformou-se Jesus num mito. Existem pessoas que acreditam até que basta recitar palavras, entre aspas, mágicas, que tudo será resolvido. Tem gente que recita toda hora: o sangue de Jesus tem poder, né? O sangue de Cristo tem poder, e outras palavras que, entre aspas, são mágicas. Elas resolvem o problema, são milagrosas, né? A pessoa não fala de mágica, mas é a mesma coisa. São milagrosas porque vão resolver o nosso problema. E o vinde a mim ficou resumido a isso. Um processo fácil, que basta aceitar Jesus como Salvador, do jeito como tal religião preconiza, que tudo está resolvido. Só que a religião A fala isso, que é da religião deles. A B fala a mesma coisa, a C fala a mesma coisa, e assim cada uma tem a procuração de Jesus para salvar os seus adeptos. Porque se for de outra, vai para o inferno. Ó, cuidado. Né? Tem que ser da nossa aqui. Né? Só que nenhuma mostra a procuração que ela tem lá de Jesus, né, para salvar as pessoas. Mas elas pregam isso. Por quê? Porque mitificou-se. Não é mais fácil seguir um mito do que seguir a proposta de um grande homem. Não é mais fácil? O fato de mitificar alguém faz com que a gente simplesmente coloque aquela pessoa como um ícone salvador. A proposta da doutrina espírita é transformar Jesus no modelo, não no mito. E o modelo é para que nós nos inspiremos na conduta do modelo e tragamos essa conduta para dentro das nossas vidas. Então nós vamos agora adentrar na essência real do vinde a mim. Todas as vezes que nós encontrarmos um verbo no imperativo no Evangelho de Jesus, não apenas o vinde, mas o tomai, o aprendei, nesses 3 versículos temos 3 verbos no imperativo, e no Evangelho temos uma série de verbos no imperativo. Verbo no imperativo é aquele verbo que as pessoas pensam que são uma ordem. Jesus deu uma ordem. Não é possível um espírito crístico dar uma ordem que só pode acontecer na intimidade de nós mesmos por uma escolha amorosa. Um espírito crístico não respeita profundamente as leis divinas. A lei do livre-arbítrio é para ser respeitada integralmente. E ninguém vai a um processo de autotransformação por obrigação, mas por consciência. Então significa o quê? Que o verbo no imperativo não é uma ordem, é um convite. Mas não um convite qualquer. Não é um convite para ir dar um passeio lá no Central Park em Nova York. Não é um convitezinho qualquer para uma festa ou coisa parecida. É um convite com vocação. O que é um convite com vocação? É um convite que vai diretamente às nossas consciências. Onde está escrita o quê? A lei de Deus. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então esse convite, vinde, ele vai diretamente à nossa consciência, nos convidando a uma ação. Mas uma ação que nós não vamos fazer obrigados, e sim plenamente conscientes. Então, qual é a essência do vinde a mim? É preciso entender quem é Jesus na nossa vida. Se nós fôssemos
resumir Jesus a uma única virtude, que virtude seria essa? Amor. Mas é um amor tão especial que ele é um substantivo adjetivado. Que amor é esse? Que Jesus é o grande modelo. Incondicional. Exatamente. Então Jesus é o grande modelo de amor incondicional. Então o que significa vinde a mim? É ir ao encontro do amor incondicional que ele é o modelo. Para quê? Para a gente admirar? Nossa, mas Jesus é Jesus. Como muitas vezes convidamos as pessoas para fazermos esforços de desenvolver as virtudes cristãs, e muitos vêm com esse discurso. Mas Jesus é Jesus. É como se eu fosse um incapaz e não pudesse fazer esforço para desenvolver virtudes. Porque, na verdade, é a fala do preguiçoso, né? O preguiçoso, ele quer o nenhum esforço. Mas não era só aceitar Jesus, está salvo? Mas isso é uma mentira. Uma mentira não se torna verdade simplesmente porque são milhões de pessoas repetindo a mesma mentira. Ele nunca preconizou isso. Se nós formos no Evangelho de ponta a ponta, Jesus nunca falou simplesmente me adore que o reino dos céus estará à sua disposição. Ele disse em algum lugar isso. Me adore e pronto, está tudo resolvido. Nunca. Todas as vezes que ele ajudava alguém em alguma dificuldade, ele dizia o quê? A tua fé te salvou. Ele mostrava que era a própria pessoa fazendo o trabalho de autotransformação. Ele não usava nem a palavra cura, porque cura é transitória. Ele usava a palavra salvação, porque a salvação é a transformação interior. E ele sempre levava a pessoa a se autorresponsabilizar. Porque Jesus o tempo todo estimulou a autonomia das pessoas. Nunca ele estimulou dependência psicológica, dependência afetiva, em hipótese alguma. No Evangelho a gente encontra isso. Mas as pessoas criaram isso para quê? Para manipular a consciência. Porque eu sou o representante para dar a salvação para você. Então, se você não estiver aqui junto comigo, na minha religião, na minha igreja, no meu... Existem até pessoas no movimento espírita que fazem isso. Você não terá a salvação, você não terá tudo aquilo que vai ser necessário. Jesus nunca fez isso. Então, vinde a mim e ir ao encontro do amor incondicional para trazer esse amor incondicional para dentro das nossas vidas. E como que se faz isso? Fazendo exercícios. Quando nós fazemos exercícios de amor incondicional, o que acontece com o nosso sofrimento? Vão diminuir. O alívio. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então nós vamos receber o alívio. Para que serve o alívio? Para a gente arranjar mais problema e depois voltar a aliviar? A maioria faz isso. A maioria, quando recebe algum benefício, por exemplo, por estar buscando, alivia. Oba, agora já estou bom, posso continuar pintando e bordando. Até a próxima queda. A gente vê muito isso no centro espírita. As pessoas vão ao centro espírita, então quando estão passando algum mal, aí vão, tomam passe, recebem um atendimento fraterno, conversa, melhora um pouquinho, melhorou, desaparece do centro. Daí algum tempo volta toda esbagaçada de novo, ali toda caída, precisando de ajuda de novo. Por quê? Porque a pessoa está focada só no alívio. E fica de alívio em alívio, às vezes passa a existência inteira de alívio em alívio. Só
Medidas paliativas. Paliativas. Isso não é só no centro espírita, mas na prática clínica a gente vê muito isso. A pessoa começa a melhorar, para de fazer o tratamento. Aí volta algum tempo depois, toda arrebentada para o médico ou terapeuta consertar. Né? Como se as coisas fossem assim. Vejamos que Jesus fala do alívio no versículo 28. Mas no 29, ele fala de descanso para a alma. O preguiçoso vai ficar, opa! A gente trabalha, mas logo em seguida vem o descanso. O descanso em paz. Não existe descanso em paz, só nas lápides dos cemitérios que tem descanso em paz. Quanto mais evoluído é o espírito, mais trabalho ele tem. O próprio Cristo ensina isso. O Pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Se Deus é o Criador do universo, trabalha o tempo todo. Um espírito crístico, que é um espírito puro, trabalha o tempo todo, nós não queremos trabalhar. Que ainda estamos engatinhando no processo evolutivo. E as pessoas vivem querendo descanso. Esse descanso que Jesus fala no versículo 29 é um outro nível de consciência. O primeiro nível é o nível do alívio, diminuição das dores. Descanso é cessação completa da dor. Para chegar no descanso é preciso um caminho, que ele oferece exatamente a partir do início do 28. A terceira etapa é tomar o amor como diretriz de vida para poder aprender. Vejamos que Jesus fala, tomai sobre vós o meu jugo. Jugo significa diretriz de vida. A diretriz, Jesus utilizava muito palavras do cotidiano. O jugo é a mesma coisa que canga. Era um objeto de madeira grande, com duas forquilhas, que se colocava no pescoço dos bois para que eles puxassem os carros emparelhados. Porque o boi é um bicho meio burro, então ele se não tivesse essa parelha, ele podia um vir para cá, outro ir para lá e a coisa desandava. Então punha os dois, eles ficavam emparelhados e aí puxavam as carroças. Jesus pega essa palavra do cotidiano e coloca no sentido figurado, significando diretriz. Então qual é a diretriz de vida de Jesus? Aqui nós colocamos o amor, mas na verdade é uma lei. Que lei é essa? É uma lei divina. Qual é a lei maior do universo? Alguém lembra? Está no livro dos Espíritos. Não, isso aí é preceito, não é lei. Hã? Lei de? Só o amor? Não, ela tem 3 dimensões. Amor, justiça e caridade. Então a lei de amor, justiça e caridade é a lei maior. Muitas vezes só resumida pela lei do amor. Mas na verdade ela tem 3 dimensões. Então essa é a diretriz de vida de Jesus. Por que essa lei? Veja, vamos primeiro refletir sobre a dimensão amor. A dimensão amor, pode ser resumida por um preceito evangélico. Que preceito é esse? Qual é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Tá? Então vejamos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Acho que todos nós sabemos de cor esse preceito, mas poucos já refletiram o sentido profundo desse preceito, porque ele é muito profundo. O que é amar a Deus? A gente repete tanto, amar a Deus sobre todas as coisas. O que significa isso? A gente fazer declaração de amor para Deus, mandar um WhatsApp para Ele, Deus, eu te amo. É? Deus precisa disso? Deus é o absoluto. O absoluto não precisa do amor das suas criaturas que são relativas. Ele é a causa de todo o amor.
E a causa de todo amor não precisa de amor nosso. Mas por que Jesus ensina que amar a Deus sobre todas as coisas é o maior mandamento? Jesus nunca ensinava, como nós falamos, nunca ensinou nada inútil. Sempre com uma finalidade útil. Se Deus não precisa do amor, do nosso amor, quem é que precisa? Nós mesmos. Nós é que precisamos amar a Deus. Então, em termos de necessidade, nós já resolvemos a questão. Agora, o que é amar a Deus? Amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, você vai estar se amando a si mesmo. É amar a si mesmo, mas é algo especial dentro de si mesmo. É exatamente isso. Amar a si mesmo e amar a Deus é a mesma coisa. Por isso que a grande referência é o si mesmo. É a mesma coisa, mas o que é amar a Deus em nós mesmos? Tem a ver com a consciência. O que na consciência? As leis divinas na nossa consciência. Amar as leis divinas na nossa consciência. É possível amar alguma coisa que a gente não sabe o que é? É possível amar alguma coisa que nós não compreendemos? Que para nós não faz sentido algum? Não. Por isso que no livro dos Espíritos, lá no capítulo sobre as leis morais, Allan Kardec perguntando sobre as leis divinas, os benfeitores dizem que as leis divinas existem para que os seres humanos sejam felizes. E cabe a cada um de nós investigar as leis. Investigar significa conhecer as leis, compreendê-las, para podermos amá-las profundamente e praticá-las. Porque quando nós fazemos esse esforço, o resultado será a felicidade. Plenamente a felicidade. Porque todas as leis existem para que sejamos felizes. Até o final do mês de junho nós vamos lançar um livro chamado Significado das Leis Divinas em Nossas Vidas. Que nós refletimos todas essas questões atinentes às leis divinas. Qual é o sentido? Já temos a presença amorosa de Deus em nossas vidas, que nós estamos fazendo estudos reflexivos e propondo isso ao movimento espírita. Depois seria interessante vocês conhecerem esse material. Já temos à disposição no site as videoaulas e temos o livro também já à disposição, o primeiro livro, e vai estar saindo o segundo agora. É muito importante, os mentores do Projeto Espiritizar têm nos ensinado a importância de fazer esse mergulho dentro da nossa consciência, compreender as leis para poder amá-las e praticá-las. Se nós não fizermos isso, nós não conseguiremos entrar no movimento de justiça. Todo mundo entendeu a questão do amor? Vamos agora para a dimensão justiça. Justiça trata de quê? Justiça humana trata de quê? Igualdade, direito. Hã? Igualdade de direitos. Só direitos? E deveres. Né? Porque a maioria das pessoas só pensa no direito e quer gozar dos direitos sem praticar os deveres. E justiça divina? É diferente? Direitos e deveres. A justiça humana ainda é uma cópia muito imperfeita desse direito e dever da justiça divina. Vamos refletir agora. Qual é o maior direito do ser humano? Agora mesmo eu falei. Hã? Não, viver é uma dádiva. Não é nem direito, ele já é uma dádiva divina. Quando nós fomos criados lá no átomo primitivo, a centelha divina que animou o átomo já foi criada para ser eterna, a partir daquele momento. Livre-arbítrio? Não. O livre-arbítrio é uma outra lei divina. Esse direito tem a ver com a dimensão justiça, que é a dimensão maior. É um triângulo. A justiça está no ápice do triângulo, amor e caridade na base. O maior direito, eu entendo que é conhecer as leis de Deus. Esse é um meio para você conseguir o maior direito. A felicidade.
é a felicidade. Esse é o maior direito. Está lá na questão 115 do Livro dos Espíritos. Vamos recordar? Kardec pergunta se os espíritos foram criados maus e bons por Deus. Eles dizem que não, que todos nós somos criados simples e ignorantes. Cada um de nós temos uma missão, que é conhecer a verdade para aproximarmos do próprio Criador. Nesse conhecimento nós vamos adquirir a pura e eterna felicidade. Então, conhecimento da verdade é exatamente conhecimento das leis divinas no nível profundo. Conhecer, sentir e vivenciar essas leis. A partir do momento que nós fazemos isso, nós vamos alcançar a pura e eterna felicidade. Vejamos o que significa isso. Quando nós temos uma alegria existencial por um dever bem cumprido, a gente já sente um bem-estar enorme. Agora imagina sentir isso de forma pura, sem mescla alguma, que no nosso caso não tem como não ter mescla. E eterna. É exatamente essa a destinação de todos nós. O espírito crístico, como Jesus, já se sente assim. Então esse é o direito. Qual o maior dever? Obedecer às leis divinas, sim, mas isso é o meio também. Vai gerar o que isso? O maior dever. Buscar essa felicidade. Buscar a felicidade, exatamente. Exatamente, por quê? É o maior direito. Como que se usufrui um direito? Ganhando? Praticando deveres. Você usufrui direito. Então, a felicidade é o maior direito, mas é também o maior dever que nos cabe. Buscar essa felicidade. E como que se conquista esse direito? Aí entra a dimensão amor, que nós já refletimos, falta a dimensão caridade. A dimensão caridade também pode ser, ela é simbolizada por um preceito evangélico. Que preceito é esse? Não, isso aí é um preceito kardeciano do Evangelho segundo o Espiritismo. Estou falando do Evangelho de Jesus. Fora da caridade da salvação é o preceito kardeciano do Evangelho segundo o Espiritismo. Não é uma fala de Jesus. É o amor em ação? Preceito evangélico, gente. Que Jesus falou. Saiu da boca dele. Faça ao próximo aquilo que deseja. Hã? Como? Alguém falou. Fala Fala alto. Impossível. Hã? É só abrir a boca e falar. Faça ao próximo aquilo que gostaria que fizesse. Façai ao próximo aquilo que gostaria que fosse feito assim. Isso expressa a lei de caridade. É você sempre fazer ao outro aquilo que você gostaria que o outro fizesse assim, a você mesmo. Vejamos, se nós praticarmos o amor às leis divinas na nossa consciência, fazendo esforços para amar as leis e praticá-las, esse é o maior ato de auto-amor, de amor a si mesmo que nós podemos fazer. Nós com o próximo, nós estivermos sempre no movimento de fazer aos outros, fazer esforço, porque para nós ainda só com muito esforço para fazer isso. Esforço de fazer ao outro aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. Por exemplo, fazer todos os esforços para jamais maltratar alguém, porque nós não gostaríamos de ser maltratados. Jamais fazer esforço para jamais trair alguém, porque nós não queremos ser traídos. Fazer esforços para fazer tudo de bom para o outro, porque é o que nós queremos que seja feito a nós. Se uma pessoa fizer esforços nesse sentido, tem como ela não ser feliz? Passar a viver de bem com a vida e ser feliz? Não tem como. Por isso que cumprindo as leis divinas, nós vamos ser felizes, porque as leis divinas todas nos convidam a essa prática. Então, essa é a diretriz de Jesus. A partir do momento que nós fazemos esses esforços, nós já entramos no outro convite. Aprendei comigo, que é a quarta etapa. Tornar-se efetivamente um aprendiz do Mestre, amoroso, brando e humilde de coração.
Jesus é o nosso mestre quando ele convida: aprendei comigo. Nós somos convidados a sermos aprendizes dele. O aprendiz aprende de que forma, gente? É preciso para essa etapa, que já começa na anterior, nesse exercício todo, o que é importante fazermos nesse exercício? É fundamental desenvolver uma virtude e condição. Vejamos, amor, mansidão e humildade são virtudes cristãs, que Jesus é o grande mestre. Essas virtudes são virtudes meio. Felicidade é uma virtude conquista. Existe a virtude condição. A virtude condição é o do sentimento de aprendiz. O que é o sentimento de aprendiz? Vejamos bem. Praticar a lei de amor, justiça e caridade é fácil? Não. É difícil? Não é não. Aí vocês vão falar, você acabou de dar um nó na cabeça, né? Não é fácil nem é difícil? Não, não é. Não é fácil porque... Por quê? Porque somos ainda espíritos imperfeitos. Espíritos imperfeitos necessitam de quê? De muito amor à lei do trabalho para se aperfeiçoar. Porque existe a lei do progresso, a lei da evolução e a lei do trabalho. Agora, para aqueles que querem a perfeição sem passar pela lei do trabalho, é difícil? Sim, é impossível. Aí deixa de ser difícil, passa a ser impossível. Então significa o quê? Que é trabalhoso. Não é difícil porque quanto mais nós fazemos isso, mais a nossa vida vai se tornando fácil. É o jugo suave e o fardo leve. Então algo difícil não pode gerar facilidade. Enquanto que a facilidade que gera dificuldade, não é? Se eu não fizer nada para mudar a minha vida para melhor, eu vou tornando a minha vida cada vez mais sofrida. Não fica cada vez mais difícil? Agora, se eu fizer um trabalho profundo de amar a lei do trabalho, um trabalho de amar a lei do trabalho, o mais redundante é exatamente isso, e fizer esforços continuados, pacientes, perseverantes e disciplinados, fazer um pouco a cada vez. E como sou aprendiz, vou aprender com os meus erros e com os meus acertos. E fizer esforços nesse sentido, eu posso ter certeza que eu vou ter êxito se eu fizer tudo isso? Posso. Por isso que Jesus falou: tudo que eu faço, vós podeis fazer e até mais, se quiserdes. O grande problema é que a maioria não quer fazer os esforços, quer ganhar da vida. Enquanto quisermos ganhar, aí vamos ficar pensando na facilidade e só vamos ter dificuldade com as facilidades. Fundamental fazer esforço. E só vai possível quando nós desenvolvemos o sentimento de aprendiz. Eu sou um aprendiz que uma hora eu vou acertar, outra hora eu posso errar. E se eu erro, eu vou fazer um esforço para desenvolver uma conquista aprendizado. Nem vou me julgar, nem condenar, nem me punir por isso. Entrando num processo de culpa. Nem vou entrar num estado de negligência, desculpando, falando que é assim mesmo, a gente é humano, Jesus é Jesus, mas nós somos humanos. Nós erramos porque ainda somos humanos. Errar não é humano. Nós ainda somos humanos porque erramos. É bem diferente. Quando a gente fala errar é humano, é uma fala desculpista. Mas nós estamos aqui para continuarmos humanos para o resto da eternidade. Nós estamos aqui exatamente para nos tornarmos gradualmente espíritos angelicais. É isso que a doutrina espírita nos ensina. Então nós estamos aqui para nos aperfeiçoar. Então o sentimento de aprendiz faz com que você se coloque como você é, com as limitações que você tem, mas nunca como uma pessoa limitada, uma pessoa capaz de aprender com o grande mestre que é Jesus. Quando nós fazemos isso, nós entramos na quinta etapa.
aqui etapa é encontrar a serenidade e a harmonia gerada pela condição de ser um aprendiz. Então esse sentimento de aprendiz, essa virtude e condição, faz com que nós façamos os esforços para nos melhorarmos, e esses esforços vão fazer com que cada vez mais nós entremos no descanso para a alma, que é essa serenidade consciencial. Porque nós estamos fazendo aquilo que nós nos propusemos antes de encarnar. Se nós pegamos a literatura espírita, nós vamos ver que antes de encarnar a gente promete mundos e fundos. E não é para trabalhar de 12 horas por dia para encher a conta bancária de dólares. Nós não prometemos isso. Nós prometemos que vamos fazer esforços para nos tornar pessoas melhores, que vamos realizar ações cada vez mais efetivas para a nossa melhoria, para a melhoria da comunidade e do próximo. Quando chega aqui, a gente resolve entrar de férias, né? E aí a maioria das pessoas volta como mendiga espiritual para a dimensão maior. Porque é aquilo que está lá no nosso lar. São poucos os espíritos completistas. Completista é aquele que completa tudo aquilo que veio para fazer. A maioria faz muito aquém, outros voltam mais endividados ainda do que quando entraram. Por quê? Porque a pessoa resolve de tirar férias do espiritual. E nós pensamos como pessoas, mesmo que nós tenhamos às vezes saibamos que somos espíritos imortais, nós vivemos como se nós não fôssemos espíritos imortais, que está aqui para cumprir as leis divinas, desenvolvendo as virtudes. Enquanto que pessoas de outras religiões e os materialistas têm atenuantes, quando fazem assim, nós espíritas teremos agravantes se nós não tomarmos juízo antes do dia do juízo. Vocês sabem o dia do juízo? Que dia é esse? Não é o dia que os anjos vêm tocando trombeta e todo mundo vai ressuscitar dos... É o dia da desencarnação. Jesus que fala do dia do juízo. Nós já tivemos vários dias do juízo, vamos ter mais um daqui a pouco. Não sabemos quando. Não sabemos quando, mas daqui a pouco nós todos teremos, né? Daqui a 100 anos podemos ter certeza que todo mundo já vai ter passado do dia do juízo. Não tem nenhum bebê por aí, né? É só a da barriga, né? Isso aí pode ser que ainda esteja por aí, mas todos os demais, muito provavelmente, já vão ter passado para o dia do juízo. Então, se a gente não toma juízo antes do dia do juízo, quando chegamos no dia do juízo, em vez de sorrir, nós vamos chorar muitas vezes amargamente. Então a serenidade consciencial já é o termômetro de que se nós estamos com juízo ou nós estamos sem juízo. Se de vez em quando vem dores na nossa consciência, tomemos tento. Reflitamos o que nós estamos fazendo para nós ou para o nosso próximo ou para ambos, que está realmente ou fazendo ou deixando de fazer, né? Porque a questão 642 do Livro do Espírito é muito interessante. É uma pergunta que também nós devemos estudar com muita, compenetrar dessa resposta. Kardec pergunta se não basta não fazer o mal para sermos agradáveis a Deus. Vocês lembram da resposta? É belíssima a resposta. Eles respondem que não. Todos nós somos convidados a fazer o bem no limite das nossas forças, porque responderemos por todo o mal que advier de não termos feito o bem. Então não cabe neutralidade. Neutralidade, eu não faço nem mal, nem bem para ninguém. Sou espírito neutro. O espírito neutro ainda é um espírito inferior. Está lá na escala espírita, a partir da questão 100 do Livro dos Espíritos. Nós somos convidados a fazer o bem no limite das forças, porque todo o mal que advier de não termos feito bem vai para a conta da nossa vida. Então tem muita gente que não quer fazer o bem nem aquém das forças, quanto mais no limite das forças. Independente do resultado. Você está com crise. O que você chama de resultado? Um bem transformar... Eu faço bem, mas
Você fala mudar a pessoa, mudar conjunturas do mundo externo? Isso não é bem. Porque muitas vezes nós queremos interferir na vida do outro achando que isso é um bem. E isso nas nossas obras a gente coloca, não vamos ter como adentrar em minúcias, mas nós colocamos que muitas vezes, é a questão 632. Vale a pena estudar as duas, 632 e 642. Na 632, Kardec pergunta se muitas vezes pessoas que acreditam que estão fazendo bem, em verdade estão fazendo mal. Também sim. E, às vezes nós acreditamos que estamos fazendo bem e na verdade estamos fazendo mal. Não estou querendo dizer que você esteja fazendo mal, tá? Como você percebe isso, então? Nós percebemos porque o bem sempre faz bem para quem realiza o bem. Se o bem está fazendo mal para quem está fazendo bem, é porque ele não é bem. Tá? O bem, ele faz bem para nós. Se você quer ajudar alguém, por exemplo, faça como Jesus preconiza na parábola do semeador. O semeador sai a semear. Ele semeia na beira do caminho, no pedregal, no espinheiro e na boa terra. Nas nossas parábolas terapêuticas 1, eu estou fazendo merchandising de todo jeito. Depois, se do centro não pedir, vocês pedem da Apple e da Amazon. Parábolas terapêuticas, nós estudamos a parábola do semeador e esses perfis são perfis de pessoas. Então existem pessoas à beira do caminho, existe pessoa pedregal, existe pessoa espinheiro. A beira do caminho é aquela superficial, a pedregal é aquela fogo de palha. A espinheiro é aquela que ainda sufoca todo o bem que recebe. Existe a pessoa boa terra. Na pessoa boa terra você semeia e logo os frutos vão ser produzidos. Nas outras, você semeia as sementes de amor e você não vai ver os frutos produzidos. Então, se você quer realmente ajudar alguém, faça o papel do semeador. O semeador de Jesus não é um colhedor, porque quem vai colher é a própria pessoa. Se você quiser colher pelo outro, ou ver o outro colher, você se perde. E aí, às vezes, em vez de fazer o bem, a gente quer interferir, porque a gente quer semear, quer fazer crescer e quer colher. Só que o terreno é do outro, não nos pertence. E cabe ao outro fertilizar o próprio terreno, não nós. Né? Isso é válido na relação familiar, no nosso livro Saúde das Relações Familiares, e Jesus Modelia da Família, nós estudamos essa parábola à luz da relação familiar. Em outras obras, dentro de outras áreas. Por exemplo, Jesus e Kardec, a gente trabalha essa parábola na liderança. Também é a mesma coisa. Toda liderança é fundamental que você se coloque como o semeador lá da parábola. Agora vamos para a última etapa, que nós estamos já encerrando. Tornar a própria vida suave e a evolução por meio do aprendizado, um fardo leve de ser carregado. Jesus termina dizendo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A vida é para ser sempre suave e leve. Deus nos criou para isso. Se a vida estiver perversa, o fardo estiver muito pesado, não blasfememos dizendo que mal que eu fiz para Deus para merecer uma vida assim. Nós não temos como fazer mal a Deus, nós fazemos mal a nós mesmos, não querendo cumprir as leis de Deus que existem para que nós sejamos felizes. Então nós não fazemos mal a Deus, nem somos azarados, porque a providência divina vela por todos nós. Acontece que existe um fardo para ser carregado todos os dias. Numa outra ocasião Jesus diz assim, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu fardo. O grande problema é que o fardo de ontem a gente já deixou para hoje. Hoje amanhece com 2 fardos, a gente quer deixar para amanhã e vai deixando e vai deixando. Claro, o fardo acumulado vai ficando pesado. O jugo que a gente nem liga para ele vai ficando perverso e não leve. Agora, se nós utilizarmos sempre a lei de amor, justiça e caridade como diretriz de vida,
fazendo o esforço de cada dia, um pouco hoje, um pouco de amanhã, um pouco, e vamos nos tornando pessoas melhores, a nossa vida necessariamente vai se tornar mais suave ou não vai, gente? Não tem como não se tornar suave. Nós dizemos isso não da boca para fora, porque isso já é vivenciado, experimentado no dia a dia, e ela vai se tornando cada vez mais suave. Fazendo os esforços para cumprir apenas essa lei. Como é a lei maior, ela engloba todas as demais leis. Se nós cumprirmos essa, as outras vamos naturalmente cumpri-las. E aí a vida vai se tornando suave, o fardo vai se tornando leve, porque é assim que deve ser a vida. Quando nós nos rebelamos frente à vida, que nós vamos gerar toda essa pesadez que nós tornamos muitas vezes a nossa vida, é um verdadeiro pesadelo. Né? Então, terminando a nossa reflexão, modelar Jesus é esse caminho para uma jornada profunda de autoconhecimento e autotransformação, em que nós nos encontramos como aprendizes da vida, aprendizes do grande mestre iluminador das nossas vidas. É fundamental realizar exercícios para sentir-se aprendiz da vida. Nós não vamos evoluir enquanto nós não nos sentirmos, exercitar essa virtude e condição, nos sentindo aprendizes da vida e buscarmos a sintonia e identificação com Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma, porque suave é o meu jugo e meu fardo é leve. Muita paz a todos.